Bom dia. Vamos começar com uma oração. Peço que todos fiquem serenos, tranquilos. Querido amado Pai, Criador de todas as coisas, nosso amado Mestre Jesus, São Francisco de Assis, protetor dos animais, espiritualidade de luz e mentores dessa casa, pedimos para iluminar e abençoar com os raios da cura todos os males que aqui se apresentam. Pedimos luz e proteção para nós, a todos que nos rodeiam, encarnados, desencarnados, e principalmente aos nossos irmãos pequenos, que por eles estamos hoje, neste momento tão especial. Esperamos podermos colaborar com mais um pouco de aprendizado, principalmente em relação aos nossos animaizinhos, para prosseguirmos mais um passo no caminho da evolução, nossa e deles. Pedimos à espiritualidade de luz que nos dê condições de passarmos a mensagem que necessitamos ouvir para sairmos daqui hoje mais tranquilos e alegres, e que possamos auxiliar nossos irmãos menores sempre quando for necessário e cobrir este planeta de amor e harmonia. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. O nosso tema da palestra é a lei kármica passa a atuar nos processos evolutivos dos animais, impulsionando-os para objetivos mais inteligentes e elevados, seguindo a evolução e alterando seu psiquismo. Ou seja, só o título da palestra já dá quase a palestra. Então vamos por partes. Nós pesquisamos sobre a lei kármica. Então diz o seguinte: os animais não têm carne. Por que então sofreriam? Perguntei. A dor física que experimentam serve-lhes de estímulo ao psiquismo em expansão. Esse trechinho foi tirado do livro Infinitas Moradas, de Carlos Bastelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Então, nós já vimos que a dor física que os nossos animais experimentam é para o estímulo ao psiquismo em expansão. Apesar de não falarem, os animais se comunicam conosco. A gente percebe que eles se comunicam, de uma forma que muitas vezes é mais clara do que qualquer diálogo. Para além do afeto que nos fazem sentir, os animais de estimação têm também um papel muito importante na nossa vida espiritual, contribuindo para o nosso desenvolvimento. Então, nós também já vimos que, assim como nós somos importantes para os animais, eles também são para nós. Então, nós usamos, para a boa parte da palestra, o capítulo 11, da parte 2 do Livro dos Espíritos, onde diz assim: através dessa vida orgânica começa esse material eternizado a desenvolver-se desde os sentidos mais básicos, como o instinto de sobrevivência, até os mais elevados, como a inteligência básica e a criação de uma individualidade. Esta individualidade é o que torna aquela alma um espírito. O espírito é de caráter humano, pois possui sua individualidade construída e reconhecida por si mesmo. Este é o futuro dos animais: evoluir em inteligência até alcançar o patamar de espíritos, cuja inteligência, aliada ao reconhecimento da individualidade, torna o seu pensamento racional. Tinha uma época em que nós, seres humanos, achávamos que os animais não tinham alma, não tinham espírito. Nós tratávamos eles praticamente como objetos. E hoje nós já sabemos que depois do desencarne deles, eles têm também um espaço, no outro plano,
tem várias moradas para eles lá. Uma até já foi falado muito aqui na casa, que é o Rancho Alegre, né, que é onde se encaminham os espíritos dos animais depois do desencarne. Então, nós já sabemos, já compreendemos que eles também têm espírito. E se eles têm espírito, esse espírito ele vai evoluir tanto quanto o nosso. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é inteligência, porém limitada. Se nós formos ver, o ser humano também de vez em quando age por instinto. Não são só os animais. E nós também já podemos perceber que nem tudo neles é instinto. Tem muitas coisas que eles fazem, né? Eles raciocinam, pensam, planejam e executam. Eu vejo isso muito lá em casa pelo meu gatinho. Quando ele está brincando com alguma coisa, ele fica pensando como que ele vai fazer aquela determinada coisa que ele planejou fazer. Então ele está ali sim pensando. Não podemos mais pensar que os animais não são racionais, eles pensam sim. O limite desta inteligência animal é devido ao processo ainda incompleto de amadurecimento de sua alma. Isso é verdade. Nós um dia também já estivemos no estágio dos animais, como animais, e o nosso espírito ele foi evoluindo até chegar à fase de seres humanos. Esta ainda passa por vivências instintivas, ou seja, vivências onde o raciocínio ainda não é um componente presente, porém está presente, adormecido e rudimentarmente utilizado em situações em que o animal associa imagens, reações e sensações a acontecimentos externos. Um grande exemplo de inteligência animal é a comunicação. Nela percebemos o desenvolvimento de um tipo de convivência social inteligente, mesmo que de forma primária, que faz a razão associar ao desenvolvimento do ser enquanto social. Aqui diz que a inteligência dele, o raciocínio deles ainda está adormecido. Mas se nós formos ver há quantos anos atrás foi escrito isso, nós já podemos perceber que hoje o raciocínio dele já está bem acordadinho, né? E a forma deles se comunicarem com nós também mudou bastante da época que os animais passaram a ser domesticados a considerar um tempo que ninguém nem dava importância para eles, né? Então hoje nós percebemos que eles se comunicam através do olhar, eu digo até que alguns se comunicam através de libras, né? Da patinha, né? Eles sabem e a gente entende o que eles querem. Os animais têm uma linguagem. Se imaginarmos uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supomos. A linguagem deles, porém, é limitada, como suas ideias e as suas necessidades. É claro, assim como o ser humano também, ele vai progredir de acordo com a necessidade dele. Né? Se nós olharmos lá o homem primitivo até hoje, quanto que nós evoluímos. Então, isso foi necessidades. E dizem que o animal ele só não consegue falar porque as cordas vocais dele são muito curtas. Então, na verdade, o não falar deles é mais físico, tem mais relação biológica do que o raciocínio. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos, eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Então, aqui fala de mundos superiores.
mais evoluído, o animal também é. Então, isso fez refletir que se nós humanos, quanto mais nós evoluirmos, mais os nossos animais vão evoluir e vão expandir o seu psiquismo, a sua inteligência. Né? Então, hoje muitos deles ainda têm que ter aquele instinto de defesa. Por quê? Porque tem muitos seres humanos que ainda não aprenderam a amar os animais e ainda os maltratam. Então, ainda há necessidade deles se defenderem. Então, eles ainda têm que ter aquele instinto de defesa. Mas conforme o ser humano vai evoluindo, vai tratando-os com mais carinho, mais amor, vendo que eles também são criaturas de Deus e são tão importantes quanto nós, eles vão também, com certeza, progredir muito mais, assim como nos mundos superiores. E aqui também fala que eles são submissos. E essa palavra submissa, ela não quer dizer que eles são nossos escravos. Eles querem dizer que nós devemos protegê-los, cuidar deles, como se eles ainda fossem crianças, que a alma deles ainda é jovem. Né? Então, nós temos que cuidar deles, e não que eles são nossos escravos, mas sim, nós devemos protegê-los. Com isso entendemos, mesmo que de forma superficial, que os animais são os homens de amanhã, numa escala de tempo estendida para além da nossa atual realidade. São seres menores que necessitam do nosso amor e nossa proteção, a fim de subir a escala evolutiva conforme as leis da natureza e que vivenciam como nós, em uma escala muito menor, as vivências naturais que depura o ser que um dia terá despertada a inteligência consciente que possui. Né? Então, eles estão evoluindo. Quanto mais nós, seres humanos, evoluímos, mais eles vão evoluir também, como no mundo superior. E a gente já aprendeu aqui na casa, né, de que muitas vezes nós nos perguntamos por que, né, se o animal não tem karma, ele tem que sofrer, justamente por causa de nós, seres humanos, que ainda não sabemos tratá-los com devido respeito, devido cuidado, e também senti-los como seres tão importantes quanto nós, que Deus colocou eles no mundo, não é para eles serem inferiores, né? Mas sim nós protegermos eles e cuidarmos deles, diz que o animal é como uma criança, né? Então nós devemos olhar para eles como tal. Grato pela presença de todos, que Mestre Jesus, São Francisco de Assis e toda a espiritualidade desta casa nos abençoe muito e que tenhamos uma semana muito tranquila e feliz. E agora, logo em seguida, né, nós vamos ter o passe, que é um momento muito bonito. Vocês podem ficar nos seus lugares e já vamos passar para o passe. Obrigada a todos, esperamos todos de volta na próxima parte dos animais.